A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é o evangelista Sidney, aqui na cidade de Oxford, Inglaterra. Venho trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento. O Senhor colocou esse desejo no meu coração de abrir esse canal, Sidney Evangelista na Inglaterra, e para que assim eu possa compartilhar com as pessoas, compartilhar as minhas experiências, compartilhar a palavra de Deus, o conhecimento que Deus me deu através da palavra de Deus, compartilhar as vitórias, as experiências, e esse é o intuito. O intuito é ganhar almas para o reino de Deus. Para quem não me conhece, eu nasci na cidade de Caratinga, interior de Minas Gerais. A minha família é de origem cristã, evangélica. Meu avô foi pastor por mais de 50 anos ali no Brasil, pastor Santos Bonfá, ali na cidade de São João do Oriente, onde a sua igreja tinha mais de 1000 membros. Ele já partiu para a eternidade, mas foi um homem que deixou um legado para nós, nos deu muito exemplo, bom exemplo de cristão, de servo de Deus. E minha família é uma família de evangelistas, pastores, evangelistas, homens de Deus. E mulheres de Deus também, pessoas que o Senhor escolheu, que o Senhor tem escolhido. E para a honra e para a glória de Deus, Deus ele cumpriu uma promessa na minha vida. Hoje eu moro na Inglaterra há 16, ano que vem agora vai completar 17 anos que eu moro aqui, para a honra e para a glória do nome do Senhor, com a minha esposa, meus 2 filhos. E Deus cumpriu uma promessa na minha vida, uma promessa de ser um missionário, de ser um evangelista em outro país, outra cultura, outra língua, aqui na Inglaterra. E ali, nascido ali no Brasil, aos meus 16 anos, converti ao Evangelho, 16 para 17 anos, converti ao Evangelho. Deus me chamou, e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E ali Deus começou a realizar uma obra, casei, batizei na igreja, fui obreiro, o Senhor me deu esse ministério evangelístico e casei, tenho hoje uma família maravilhosa, constituí essa família maravilhosa que Deus me deu. E do ano de 2007 para 2008, Deus fez uma promessa à minha vida. E Ele falou comigo essa palavra: eu te mostrarei o verdadeiro ânimo de um missionário. O Espírito Santo, ele veio uma revelação divina, e ali aquela revelação divina veio, ali ao meu coração, e Deus falou comigo: eu te mostrarei o verdadeiro ânimo de um missionário. E nesse dia, quando Deus me deu essa revelação divina, eu estava ali com meu filho tinha nascido com os pés tortos, virado para dentro, pé torto congênito, e ele já fazia o tratamento ali no Brasil, ali eu ia em Belo Horizonte com a minha esposa, depois ele passou a fazer o tratamento em Patinga, porque eu fiz um plano de saúde para meu filho, e nós fomos provados, como Deus prova o ouro no fogo, Deus nos provou como prova o ouro no fogo. Quanto mais o ouro é provado no fogo, mais ele fica puro. E Deus ele nos provou, nos deu uma prova de fogo. E nesse dia, minha esposa ela trabalhava no hospital como enfermeira, no período noturno, e ali ela estava trabalhando naquele dia, e eu estava ali com meu filho, tomando conta do meu filho à noite ali. Na virada do ano eu fiz uma oração a Deus, falei: Deus, dá a direção da minha vida, mostra qual o teu propósito na minha vida, porque eu estou passando essa prova, essa luta, e o Senhor mostra para mim a direção da minha vida. E ali o Espírito Santo veio com essa revelação divina, mostrando para mim: eu te mostrarei o verdadeiro ânimo de um missionário. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, já estou aqui na Inglaterra há 17 anos, e cumpriu essa promessa na minha vida. E o intuito de eu abrir esse canal é isso, é compartilhar as vitórias, compartilhar as batalhas, as lutas, e compartilhar também as batalhas, compartilhar as vitórias que o Senhor me deu, que o Senhor tem nos dado, Esse é o intuito. Porque a palavra de Deus fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, hoje Deus restituiu os pés do meu filho. Ele fez 4 cirurgias no Brasil, 4 cirurgias aqui, e ele hoje tem os pés perfeitos, para a honra e para a glória do nome do Senhor.
né? Minha mulher é uma mulher de oração, uma mulher de fé, uma mulher que, né, sempre buscou o Senhor, e Deus nos honrou, né? Nos deu a vitória através da vida do nosso filho, né? Nos deu essa experiência de confiar nele, de exercitar a fé e confiar em Deus e alcançar a vitória através da oração, através da busca, através da leitura da palavra, através, né, da confiança em Deus. E Deus me marcou com essa palavra, né? Eu te mostrarei o verdadeiro ânimo de um missionário. E esse é o tema dessa mensagem. Eu quero compartilhar aqui com você, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, no versículo 22, a palavra do Senhor nos fala assim: e confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Né? A palavra do Senhor nos fala aqui que confirmando o ânimo dos discípulos. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser discípulo. Né? Nós passamos a ser discípulo de Cristo. Nós passamos a aprender. Né? Quando o Senhor nos chama, quando vem esse chamado para a nossa vida, nós começamos a aprender. É por isso que nós temos que ter um coração manso e humilde, nós temos que ter humildade no nosso coração para aprender a palavra de Deus. Porque se o homem não tiver essa humildade no seu coração, ele não tiver essa disciplina no seu coração, se ele não buscar essa disciplina na sua vida, se ele não buscar, né, essa humildade, não ter essa humildade no seu coração, ele não consegue absorver a palavra, ele não consegue praticar a palavra, ele não consegue entender o propósito de Deus na vida dele. E como discípulo de Cristo, né, e tendo ânimo. Uma das coisas mais difíceis que acontece às vezes na vida de muitas pessoas, por isso que muitas pessoas desviam. Porque quando as pessoas convertem, elas acham que a vida dela vai ser só bênção, só maravilha, né? Mar de rosas. Quando a pessoa converte, ela acha que não vai vir prova, não vai vir luta, não vai vir perseguição, não vai vir dificuldade. E pelo contrário, quando nós convertemos, o inimigo, porque o inimigo, muitas das vezes, ele quer roubar sua bênção. Ele quer roubar sua comunhão com Deus. E é quando nós convertemos é que vem as provas, que vem as lutas. A palavra de Deus nos fala que Paulo era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem doutado, um homem estudado, mas era um homem religioso. E a Bíblia nos fala que ele precisava de um encontro com Cristo. E a Bíblia nos fala que a caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo. Né? Ele viu o Senhor Jesus ali, ele contemplou o Senhor Jesus e ele caiu cego ali, diante do seu cavalo, ele caiu cego. E a Bíblia nos fala que de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser perseguido. Né? Era um homem que tinha entendimento religioso, conhecimento, mas não tinha o Espírito Santo na sua vida. Não tinha uma experiência com Cristo. Por isso que eu sempre falo isso com as pessoas. Religião não salva ninguém. Conhecimento religioso não salva ninguém. Quem salva é Cristo. E muitas das vezes as pessoas, elas vão com isso, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eu tenho experiência religiosa, mas a experiência religiosa ela não conta. Porque o que conta é a experiência com Cristo. É a experiência de salvação com Cristo, porque Jesus é que nos dá a salvação. Ele nos garantiu a salvação na cruz do Calvário. E se nós não tivermos um encontro com Cristo, nós não temos a garantia da salvação. Né? E a palavra de Deus nos fala que Paulo ele já tinha convertido. E ele já estava sendo perseguido. De perseguidor ele passou a ser perseguido. Não acha que quando você converter, que vai ser mar de rosa, você vai ser perseguido, vai vir prova, vai vir luta, vai vir dificuldade na sua vida. Mas de uma coisa eu te falo, Deus é na sua vida. Deus, ele está com você, você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa jornada. Você não está sozinho nessa missão, Deus está contigo. Porque a palavra de Deus nos fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram de todo mal.
Paulo, agora ele não tinha mais o conhecimento, né? Ele trouxe consigo o seu conhecimento, mas aquilo que era religioso, aquilo que não prestava, ele tinha que deixar de lado. Então o conselho que eu dou para a sua vida, deixa o conhecimento religioso, deixa o conhecimento, né, humano de lado e busca o conhecimento da palavra, busca o conhecimento de Deus, porque quanto mais você se encher de Deus na sua vida, mais Deus vai te preparar, né? E quando vier as lutas, as dificuldades, Deus vai te provar como me provou, né? Nos provou eu, minha família, me provou como prova o ouro no fogo, ele vai te provar, mas lá na frente, ele vai te dar vitória, para você testemunhar do poder dele. Sabe por que Deus permite as lutas? Para você perseverar a sua fé. Para nós perseverarmos a nossa fé, através da perseverança da nossa fé, nós vamos alcançar experiência com Deus e a nossa fé vai crescer. E nós vamos poder testemunhar do nome do Senhor. E ali Paulo, ele já estava testemunhando, né? Ele já começou a ser perseguido. E os próprios religiosos, que ele estava ali sentando à mesa com ele, comendo com ele, compartilhando com ele, começou a perseguir ele. Por quê? Porque agora ele aceitou a Cristo. É assim, meus irmãos. Quando você entrega a sua vida a Cristo, o mundo vai te perseguir. O inimigo vai te perseguir. Pessoas vão te perseguir. Mas sabe de uma coisa? O Senhor está na tua vida. Toda perseguição, toda luta que você tem passado, o Senhor tem contemplado, o Senhor tem visto. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A vitória de Deus vai vir na sua vida, Deus vai te exaltar nessa terra. E a palavra do Senhor nos fala aqui que Paulo, ele tinha que ter uma palavra de ânimo. Mesmo sendo perseguido, mesmo estando sendo perseguido, ele tinha que ter uma palavra de ânimo. E ali ele levou uma palavra, e tendo anunciado o evangelho àquela cidade, né? Ele confirmando o ânimo dos discípulos. Meus irmãos, a coisa mais difícil que tem é você ter ânimo na hora da prova. Porque quando você está na vitória, na bênção, é fácil ter ânimo. Mas quando você está na prova, na luta, e as pessoas têm que olhar para você e ver que você não vai estar cabisbaixo, você não vai estar desanimado, e as pessoas têm que ver ânimo na sua vida e falar assim, ali é um exemplo. Ali é um exemplo de homem de Deus. Ali é um exemplo de pastor. Ali é um exemplo de evangelista. Ali é um exemplo de missionário. Ali é um exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem de Deus, de adolescente de Deus, de criança de Deus. Ali é um exemplo. E nós temos que testemunhar nossa fé, mesmo nos momentos de dificuldade e luta. E ali Paulo, ele estava exortando os discípulos, né, a permanecer na fé, no ânimo. Por isso que Deus me deu essa palavra, eu te mostrarei o verdadeiro ânimo de um missionário. Meus irmãos, quando eu estava passando aquela prova, não era fácil ter ânimo. Mas Deus me levou em lugares e me mostrou para mim. Teve um dia que eu estava na cidade ali de Belo Horizonte, eu fui com a minha esposa dentro ali da ambulância, e quando eu entrei dentro da ambulância, eu vi várias outras crianças, né, que estavam ali com problema. E quando nós chegamos ali no hospital ortopédico ali da Baleia, ali em Belo Horizonte, quando nós chegamos ali naquele hospital ortopédico ali em Belo Horizonte, quando nós chegamos ali, eu vi uma senhora que aparentava ter uns 35 a 40 anos, mas quando se olhava para o cabelo daquela senhora, ela já aparentava ter uns 55, quase 60. O cabelo dela já estava todo branco. E ela estava ali com os pés, com o filho numa cadeira de rodas, numa cadeira de deficiente, e ali estava o filho dela. E o filho dela tinha as mãos tortas, os pés tortos e tinha deficiência mental. E eu, ali com meu filho, eu estava, às vezes eu estava até ali pensando, meu Deus, por que o Senhor permitiu essa prova na minha vida, essa luta? E estava desanimado ali, olhando, passando aquela prova, e veio o desânimo no meu coração. Porque eu não sabia como que eu ia vencer aquela batalha. Como que eu ia vencer aquela luta de consertar os pés do meu filho. E de Caratinga, da minha cidade de Belo Horizonte, era 500 quilômetros. Não era fácil.
eu tive que deixar minha barbearia, eu tive que deixar meu trabalho para cuidar da minha esposa, para que ela não venha entrar em depressão, para cuidar do meu filho e para cuidar do meu outro filho, que tinha na época, ele tinha 7 anos para 8 anos. Ele tinha 7 anos e o pequenininho, ele tinha nem 1 ano de idade ainda. E eu tive que cuidar da minha esposa, cuidar do meu filhinho que estava com o pé torto e cuidar do meu outro filho, Gabriel. E cuidar de mim também. Não era fácil, meu irmão. Era uma prova de fogo. Mas ali, o Espírito Santo me mostrou aquela mulher, aquela criança ali na cadeira de roda, e aquela mulher já com os cabelos brancos. O Espírito Santo falou comigo: você está reclamando? Você está murmurando? Confia em mim, que eu vou te dar vitória. E eu vou provar para você que eu sou Deus na sua vida. E você vai testemunhar da minha vitória na sua vida. Porque o seu filho nasceu com os pés tortos, mas ele não nasceu com problema mental. Eu vou solucionar o problema dele. E para a honra e para a glória do nome do Senhor. Do ano de 2007, 2008, Deus me fez a promessa: eu te mostrarei o verdadeiro nome de um missionário. Aí a fé começou a nascer no meu coração. O ânimo começou a nascer no meu coração. Porque Deus tinha me dado uma palavra que Ele ia agir no sobrenatural sobre a minha vida. Que Ele ia mudar a situação da minha vida. Ele ia mudar o quadro da minha vida. Ele ia me tirar daquela batalha espiritual, daquela luta. Mas ia ser um tempo, irmão. Não era de uma hora para outra. Aí do ano de 2007 para 2008, Deus abriu as portas. Eu vim para a Inglaterra. Meu filho já tinha feito 2 cirurgias no Brasil, 4 cirurgias no Brasil. Depois ele veio para aqui e fez mais 4 cirurgias aqui. Hoje, para a honra e para a glória do nome do Senhor, ele tem os pés perfeitos. E cumpriu essa promessa na minha vida. Hoje eu estou aqui fazendo missão nesse país, evangelizando pessoas. Meus filhos... Meu filho mais velho é evangelista, pregador da palavra de Deus, prega nas ruas, evangeliza. Ele doa a Bíblia para as pessoas. Deus tem que colocar esse desejo no coração dele. Então tem que se cumprir essa promessa na minha vida. Eu creio que meu filho mais novo também vai ser um evangelista, vai ser um pregador da palavra de Deus. Deus está preparando ele. Minha esposa é uma mulher de oração. Se hoje Deus me deu a vitória, né? Tem que editar e falar assim: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Saiba, você que é obreiro, você que é pastor, você que é evangelista. Valorize a esposa que você tem, valorize a mulher que você tem do seu lado. Porque ela é a sua metade, ela é a sua coluna do seu lado. E eu glorifico a Deus porque minha mulher sempre foi uma mulher de oração. Uma mulher de fé. Uma mulher que nunca... Mesmo, louvado seja o nome do Senhor, mesmo ali, passando aquelas batalhas, ela esteve do meu lado e eu estive do lado dela. É isso que faz um casal ser um casal vencedor. É isso que faz uma família ser uma família vencedora. Nós precisamos estar unidos, né? Nós precisamos estar unidos na fé em Cristo e na fé da comunhão uns com os outros. Não adianta eu ter comunhão com as pessoas do lado de fora, eu tratar as pessoas bem do lado de fora e tratar mal a minha família. Não adianta. Eu tenho que cuidar da família que Deus me deu. Eu tenho que cuidar dos filhos, da herança que Deus me deu. E louvado seja o nome do Senhor, meu filho hoje tem os pés perfeitos. E Deus me deu essa palavra. Eu te mostrarei o verdadeiro homem de um missionário. E essa palavra tem sido cumprida na minha vida. Eu quero te dizer: Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua vida. A palavra do Senhor nos fala no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16. A palavra do Senhor nos fala assim. Em Marcos 16, capítulo 15. A palavra do Senhor nos fala assim. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então está aqui a promessa. Né? Jesus disse. Né? Jesus disse. Assim que ele ressuscitou. Ele foi aos discípulos e começou a dar essa palavra de encorajamento para os discípulos. Jesus também estava tentando encorajar os discípulos.
Quando ele ressuscitou, ele se manifestou da sua glória em um corpo glorioso ali aos discípulos. E ele manifestou essa palavra de ânimo, porque os discípulos estavam cabisbaixos, estavam desanimados, porque eles não sabiam que rumo que eles iam tomar. Né? As perseguições começou a vir as perseguições dos religiosos, as perseguições, porque né, no período que Jesus estava ali, Jesus estava operando milagres, grandes milagres, mas depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e veio no corpo glorioso, começou a perseguição em cima dos discípulos de Cristo.